Ok, pessoal, vamos continuar a nossa leitura do texto, a explicação do texto do Rubem Alves, Filosofia da Ciência, Introdução ao Jogo e as suas regras. Eu vou compartilhar a tela, a gente vai ver onde a gente estava na última aula. Então, na última aula, deixa só o texto aparecer aqui. Na última aula a gente estava falando sobre a questão da necessidade que o homem tem para criar conhecimento. O homem precisa observar a ordem, como assim? A repetição de certos fenômenos na natureza e ao seu redor, na própria realidade. Então, observando essas repetições, é que surge o senso comum, tá, pessoal? É que surge a ciência. Porque é a ordem que vai ser a base para que se crie todo conhecimento. Como assim? Vamos entender. A ordem permite que você possa fazer previsão, certo? A agricultura, a pesca, a navegação, várias formas de artesanato desenvolveram-se na medida em que os homens descobriram que existe ordem na natureza. Sementes, estações, peixes e bichos, ventos e materiais se comportaram amanhã da forma como se comportaram ontem. Isso é uma repetição, presta atenção. Sementes, estações, peixes, bichos, ventos, materiais se comportaram amanhã da forma como se comportaram hoje. Um exemplo que me vem à memória agora é o conceito de biogênese que existe dentro da biologia. Biogênese, antigamente, quando a biologia ainda não tinha se desenvolvido muito cientificamente, existia a crença de que por exemplo, as larvas de uma mosca que são depositadas na carne, por exemplo, acreditava-se que as larvas da mosca, elas nasciam da própria carne. Então a biogênese era essa ideia de que por exemplo, a carne estava ficando podre, aí surgiam larvas, essas larvas elas se tornavam moscas, pronto. E eles explicavam assim. Agora perceba, isso é uma forma errada, não é? Não se observava a natureza e os fenômenos da natureza com muito cuidado. Então depois percebeu-se que era a mosca que depositava os ovos dela. Como é possível isso, esse conhecimento? Observando que a carne exposta atrai insetos. E especificamente quando a carne atrai a mosca coloca a sua larva e aí dá origem a uma outra mosca. Percebe? Existe uma repetição, existe uma organização, um padrão, uma ordem nesse processo. Sempre que você pegar um pedaço... Por que uma ordem ou uma repetição? Porque sempre que você colocar um pedaço de carne e observar durante dias e dias, vai acontecer a mesma coisa, vai se repetir, certo, pessoal? Do mesmo modo como chove sempre naquela determinada estação, do mesmo modo como a depender da posição da lua, você tem o movimento das marés, para quem trabalha com pesca. É a observação desses fenômenos se repetirem que faz com que o conhecimento sobre eles comece a surgir e aí o homem começa a tirar vantagem sobre essa repetição. Acho que vocês estão entendendo. Então, continuando. Este espanto perante a ordem é a primeira inspiração da ciência. Aquilo que eu falei, né? O homem vê as coisas se repetindo e aí ele começa a se inspirar, a criar conhecimento sobre aquilo, a usar aquilo a favor dele. Né? Ele tem inteligência, ele não é como um objeto inanimado, ele consegue raciocinar e usar aquilo como vantagem. Quando um cientista enuncia uma lei ou uma teoria, ele está contando como se processa a ordem, está oferecendo um modelo da ordem. Agora, ele poderá prever como a natureza vai se comportar no futuro. É isto que significa testar uma teoria. Ver se no futuro ela se comporta da forma como o modelo previu. Então temos duas coisas aqui, pessoal. O que é uma teoria?
Testar uma teoria é ver se aquilo vai se comportar como a teoria previu. Não quer dizer que toda teoria está certa, não. Na verdade, o que ele fala aqui antes é importante. Quando um cientista enuncia uma lei ou uma teoria, ele está contando como se processa a ordem. Ele está contando. Não significa que ele está dizendo como é mesmo, não. Ele está oferecendo só um modelo. Ele imaginou aquilo ali e está dando uma explicação. Mas não significa que aquilo é a única forma de ver e não significa que aquilo é melhor que outras formas de ver. Aquilo é um modelo da ordem. De como vai acontecer aquela ordem. Entendeu? Você conseguiu descobrir alguma ordem em meio aos absurdos aparentes? Veja, nada está solto. Nada está solto. Lembra que eu falei? Assim, existem certos fenômenos. Primeiro, de acordo com o autor, tudo o que acontece no mundo possui uma ordem. E o que é uma ordem? Uma ordem é uma repetição, né? Um padrão. Aquilo acontece seguindo uma sequência. Aquilo acontece seguindo uma sequência. E você observa aquela sequência. Imagina um pedreiro quebrando uma parede. Ele bate o martelo ali. Você fica observando e de acordo com o corpo dele, de acordo com o movimento que ele faz, você observa ele fazendo aquilo 20 minutos e você percebe que aquilo tem uma ordem, ou seja, ele não está batendo de todo jeito e cada batida ela é diferente da outra, não. Ele vai batendo, mas hora ele bate com mais força, hora ele bate mais devagar, hora ele bate com mais força, hora ele bate mais devagar e você começa a ver que tem um padrão de repetição naquilo que ele está fazendo. Então, tudo na realidade tem padrões de repetição. Como a chuva, como a seca, que sempre se repete, acontece naquele, como vários outros fenômenos, né? Das estações e tal. Só que existem coisas que a gente não consegue perceber. E aí isso significa que é uma ordem muito, muito sutil, ou seja, quase invisível, mas ela está lá. Não é porque você não vê que não está lá, certo? Só que você não consegue ver. Às vezes, com o estudo, você consegue observar uma coisa que você não conseguiria ver. Pegue, por exemplo, o exemplo do microscópio. Você usa o microscópio e aí você vê certas coisas que o seu olho normal não consegue ver. E aí você consegue ver o padrão de repetição dos fenômenos. Por exemplo, a quantidade de células dentro de um vaso sanguíneo no seu braço. Você não consegue ver padrão de repetição nenhum ali. Aí você pega o microscópio e com uma amostra você observa e vê que tem células e elas não estão aleatoriamente fazendo qualquer coisa sem organização, não. Elas se movem num certo padrão, fazem isso e aquilo repetidamente, depois de um certo período de tempo voltam a fazer aquilo, então você vai criando conhecimento, tá entendendo? Observando aquilo ali, você vai criando conhecimento. Vamos ver o texto aqui. Então nada está solto, as coisas são nos céus como são no homem. Olha que frase. As coisas são nos céus como são no homem. Quer dizer, é uma relação entre nós e o que a gente está vendo, que ele colocou nos céus aqui. Tudo é um cosmos, ordem. Essa palavra cosmos, ela é grega e ela significa ordem. Tudo é um cosmos, ordem. Microcosmos e macrocosmos estão ligados por relação de analogia. Eita, agora ficou um pouco mais complicado, né? Eu vou explicar. O homem é um microcosmos, modelo do universo, próximo de todos, visível, conhecido. Baseado na sua visão da ordem do universo, ele enuncia suas conclusões. O número dos planetas é necessariamente 7. Não seja injusto para com o autor. Numa época em que os instrumentos para o teste de hipóteses eram raros, é compreensível que lhe sobrasse a imaginação. Nossos
textos de ciência no futuro serão provavelmente citados como superstições primitivas. Certo? Analogia é quando duas coisas têm uma relação, têm uma semelhança. Analogia é quando duas ou mais coisas elas se parecem. Microcosmos e macrocosmos. Quer dizer, o homem, as coisas são nos céus como são no homem. Tudo é um cosmo, microcosmo e macrocosmo estão ligados por relação de analogia. Ou seja, o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo está relacionado, se assemelha, se parece com o funcionamento do universo. O que está fora de nós, que é o macrocosmos, né? Então a gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente continua.